Agora, o convidado do debate de hoje é um colega, amigo, parceiro de Alvorada, do Jornal Semana. Um cara que a gente troca as figurinhas às vezes aí no futsal, trocamos algumas informações. Muito obrigado pela presença, Guilherme. Muito obrigado por poder ter um tempo nessa agenda ocupada. E rapidinho, já fala aí a tua experiência aí no Jornal Semana. Rapaz, eu que agradeço o convite, Lucas, estou sempre à disposição. Deixa eu só te interromper, dar uma de Faustão, talvez. Guilherme Under, como que é o sobrenome? Eu fiquei com medo. Wunder, pois é, e não foi a opção utilizada. Mais uma vez agradeço, né, a oportunidade, estou sempre à disposição. Meu nome é Guilherme Wunder, trabalho no Jornal Semana já faz quase 3 anos, sendo setorista de esporte do jornal, cobrindo futsal, futebol americano, como já cobri alguns atletas que jogam no campeonato, vôlei, todos os esportes da cidade e figuras que estão rodando por aí jogando na cidade e na correria, né? A agenda é um pouco complicada, mas a gente vai estar sempre junto aí. Algumas figuras. Jean-Pierre, outros nomes mais, é que o Jean-Pierre marcou mais, né? Como foi chegar e conseguir uma entrevista com hoje a principal pessoa da cidade, né? Sim. Na questão do esporte. A principal pessoa e uma das que mais mostra ter orgulho da cidade, né? Ele em nenhum momento esconde as raízes dele, esconde o... Só uma coisa, uma situação. Nos jogos da Rádio Galera, a gente recebe aquele panfletinho, o torcedor recebe também, né? Sim, o guia da partida. O guia da partida, panfletinho não, né? O guia da partida e um dos primeiros jogos que eu fiz na rádio, lá no estudando Grêmio e Avenida, no jogo da Recopa, eu olhei assim, Jean-Pierre Alvorada. Ali eu vi o perde muita gente que diz que é de Porto Alegre, que é de Viamão, que é de qualquer outra cidade. Como é esse rapaz chamado Jean-Pierre pra ti? Como foi o contato e a entrevista que vocês fizeram? Cara, foi muito legal, assim, porque, como tu disse, ele é um cara que tá na mídia, né? Ele é um cara muito popular, ele é um cara muito carismático. Então foi bem complicado a gente conseguir fechar a agenda, porque a gente queria muito que essa entrevista fosse presencial, né? A gente conseguisse ir na arena, mas que era algo que... Hoje ele tá lesionado, mas na época ele tava jogando sempre, né? Tava Libertadores, o Grêmio tava em todas as competições. Então a gente conseguiu persuadi-lo dizendo questão do aniversário de Alvorada, né? Ele foi a capa do jornal do aniversário da cidade desse ano. Porque a gente queria mostrar uma figura... Ele que tá toda hora em ginásio, né? Sim. Acompanhando, foi a Esteia acompanhar a Copa dos Campeões, veio aqui no ginásio de Alvorada, agora essa semana ele tava em Cachoeirinha, no Cruzeirinho, acompanhando o irmão dele. Ele tá sempre acompanhando, estava esses dias no Futebol 7 ali. Isso, no Martelo Esportes eu encontrei ele quarta-feira passada. Ele tá sempre acompanhando. Mas agora vamos mudar o papo? Vamos. O Tisca Esportivos Bar merece falar de uma semana de dupla Grenal. Tua avaliação de Inter 2-1 contra o Fluminense, o Inter que voltou a ganhar, torcedor. Mas não é por isso só a festa. O Inter conseguiu passar do Corinthians e praticamente se assegurar na Libertadores? Eu acho que como tem esse G6, G7, tem tanto time disputando a G8 Libertadores. pode vir aí, né? Sim, corre isso no G8. Então, acho que Grêmio e Inter estão garantidos na Libertadores, né? Isso acho que não tá... É só definir se é pré-Libertadores ou Libertadores direto, mas os dois são definidos. Só que eu acho que o único ponto do Inter é que ele vence, e eu acho que é importante ele voltar a vencer, eu acho que ele precisava disso, até para uma confiança para o Zé Ricardo. E para a torcida. Mas ele não está convencendo, né? Ele segue não jogando bem, né? Seria pesado demais a gente falar, Guilherme, o Inter não convenceu o ano todo? Ou o Inter não convenceu depois que o Odair caiu? Por causa que os resultados do Inter, a gente vai lembrar, 3-0 no Cruzeiro, um início de Libertadores avassalador. Mas o que aconteceu com o Inter? O Inter perdeu os trilhos da situação? Acho que foi mais o time não teve fôlego. Jogou com a corda esticada no máximo e teve um momento que não deu mais conta. Porque não dá, o Inter não tinha um super time e mesmo assim foi bem na Libertadores, finalista da Copa do Brasil. Ficou entre as 4 melhores campanhas da Libertadores na primeira fase. Sim. Então, à frente do River Plate, que hoje está na final. Ele eu acho que ele fez uma boa campanha, ainda faz uma boa campanha, mas é um time que tem limitações, é um time que no fim do ano acabou que os caras, a gente viu o gol do Fluminense, o Question Moledo falha um gol que era considerado por colorados e até por não colorados como uma das melhores, se não a melhor dupla de zaga do Brasil. Na temporada, para mim, é a melhor do Brasil. Pois é. É a melhor dupla de zaga do Brasil nessa temporada.
E bizonho, né? Então... O Cuesta entregou a bola e o Moledo, como dizem as pessoas nas redes sociais, foi quebrada uma coluna ali no meio do caminho, porque o que o jogador do Fluminense fez com ele não se faz. Pois é, eu acho que isso mostra que o Inter tem um bom time, eu acho que não dá pra fazer terra arrasada. Botou o Zé Ricardo, que é um treinador que pra mim me passa a impressão de ser um treinador tampão, eu não vejo se era pra deixar o Zé Ricardo por 9 jogos porque não termina a temporada com o Odair. Acho que isso pode ser questionado, né? Eu posso ter uma parcela de culpa. Por quê? Por causa que, lógico, a gente não tá falando, a gente tá falando de uma convivência que a gente tem na rádio, né? Que a gente convive, a gente faz dupla Grenal, a gente tá na arena, tá no Beira-Rio, faz treino. Eu fui um dos defensores da caída do Odair. Mas, hoje eu tenho uma justificativa, e talvez concorde comigo. Se cai o Odair caiu numa quinta-feira, sexta-feira, cai o Odair num dia, no outro tá no seu treinador, pronto, ok, era isso que se esperava. Porém, o que se fez? O Inter esperou 2 semanas e não conseguiu anunciar nada e daí encontrou o Zé Ricardo. Ficou claro que foi um tampão, mas a questão, Guilherme, o Cruzeiro demitiu o Rogério, trouxe o Abel no outro dia. O Fortaleza demitiu o Zé Ricardo, trouxe o Rogério no outro dia. Por que o Inter não conseguiu trazer um treinador no outro dia? A gente está falando dos 4 ou 5 melhores times do país na temporada. Não, acho que isso foi o grande erro. E daí tu traz o Zé Ricardo, que é a prova de que é um tampão. Como os 2 exemplos que tu citou, o Abel não vem pra tampão. Não. E nem o Ceni chega no Fortaleza no geral indo pra tampão. E nem o Thiago Nunes viria pra tampão, e nem o Roger viria pra tampão, e nem o Kudê, que dizem que tá Não, acertado, se fosse qualquer um desses 3, tava fechado em demitir o Odair. Eu sou contra a demissão do Odair no momento que me traz o Zé Ricardo, que pra mim não muda nada do que é o Odair. O Zé Ricardo tem uma boa temporada no Flamengo, quando ele assume, e depois trabalha os... Tu falou uma situação do Zé Ricardo no clássico Grenal, 2-0 Grêmio, o Inter não chutou gol. Daí foi perguntado ao Zé Ricardo, por que o Inter não chutou gol? A resposta dele é difícil de explicar. Aí a gente começa a ver, né, a diferença. Que é um treinador que não tem, infelizmente, não está preparado, não está preparado para treinar um time do tamanho do Inter, né? E treinou o Flamengo, né, Guilherme? É isso que é preocupante, conseguiu treinar o Flamengo. Mas vamos direto já para o outro clube. O Grêmio ganhou, não me encantou de novo, dormiu no ponto de novo, quase perdeu 3 pontos, mas graças ao São Paulo, que perdeu 6 pontos em casa, se assegurou um G4? Acho que sim. O Grêmio acho que está, pelo jeito, pelo que se desenha, apesar que agora o Grêmio teve confrontos fáceis entre aspas, eram confrontos, mas mais fáceis do que estão por vir, e conseguiu pontuar. Agora o Grêmio tem São Paulo, tem Flamengo, tem vários times grandes na reta final do campeonato, o Grêmio pega, né? Eu tenho o calendário do Grêmio e do Inter. Grêmio e Flamengo, domingo, Grêmio e Palmeiras, dia 24, 27, Grêmio e Atlético Paranaense. 3 jogos, olha, eu vou ser bem sincero, para mim, desses 3 jogos, é os 4 melhores times do Brasil na temporada. O Flamengo, que não tem como querer falar que não tá, e daí eu seria louco. O Atlético parece que ganhou a Copa do Brasil jogando muito bem. Eu estive em Curitiba na semifinal. O que eles fizeram com o Grêmio lá foi algo assim que deixou todo mundo assustado. Como o Atlético fez isso? Um Palmeiras que vai entre barrancos e vai indo, mas fez uma temporada interessante, né? Segundo lugar e com chances de vencer o título, né? Não vai vencer, mas chances de vencer o título. Chances talvez até domingo, né? Mas tem chance ainda. Mas fez uma campanha interessante. Caiu pro Inter, caiu pro Grêmio nas competições de mata-mata, mas fez uma temporada muito boa. Pelo menos o futebol do Palmeiras tem momentos de brilho. E o Grêmio que, como diz o Renato, né? O melhor futebol dos 3 anos. Dos últimos 3 anos. Muito marketing do seu Renato. Ele sabe puxar laçado pra ele, né? Ele sabe. Nas primeiras coletivas ele falou assim, porque o meu time joga o melhor futebol nos últimos anos e o Grêmio tinha perdido pro... Não foi Chapecoense, foi um outro clube no início do Campeonato Brasileiro e vai voltar a encantar. Eu pensei, cara, esse cara não é normal. Mas ele faz isso muito pra questão do vestiário. Mas pra ti, o Grêmio é um dos melhores futebol, ou talvez o melhor futebol dos últimos 3 ou 4 anos? Eu, com certeza, entre os melhores eu sei que tá. Eu só não sei se o Grêmio conseguiu nesses 3 anos, talvez tenha conseguido na Libertadores, quando tinha Arthur e Luan, os dois, muito bem, se equiparar ao que está sendo o Flamengo de agora. É um debate.
Um grupo de amigos hoje ouve o debate. Mas vamos nas nossas redes sociais rapidinho, vamos segurar esse debate interessante. Gabriel, quem está aí nas redes sociais, acompanhando no portal Alvoradense, segue daí. A audiência está boa hoje, Lucas. Tem o Johnny aqui, que eu acredito que seja amigo do Guilherme, fazendo palhaçadas assim com ele. A Grace falando Dali Luca, Dali Gui. A Luciana está aqui com a gente também. Então o pessoal está aqui com a gente, pedir para mandar pergunta para falar sobre Grêmio, sobre Inter, sobre futsal aqui de Alvorada, sobre o esporte em geral assim daqui da cidade. Pois é, muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, compartilha, curta e siga no portal Alvoradense o programa Bola na Trave toda segunda-feira às 8h30 da noite aqui no Tisca Esportes Bar. Pois é, eu ouvi um comentário esses tempos do Santos, aquele Santos que nossa geração talvez começou a admirar muito mais o futebol por aquele Santos, encantador do Neymar, Ganso e outras figurinhas mais. O Grêmio do Renato e o Flamengo. Para ti, o Flamengo é melhor que o Grêmio e que o Santos é melhor que os três. Qual é o melhor time no futebol brasileiro da década? Porque não tem como botar o Corinthians campeão mundial, tecnicamente, né, Guilherme? Foi campeão mundial. A gente está falando, talvez, desses três, o único que foi campeão mundial. Porque o Flamengo ainda não chegou. Mas, e o Atlético Mineiro que fez um horror no Mundial. Qual desses três para ti é melhor e por quê? Se a gente for pegar a individualidade, eu acho que talvez o Santos, porque o Santos tem o melhor jogador de todos os três, que seria o Neymar. E que estava numa crescente, a fim de jogar bola, voando no Brasil, sobrando no Brasil. Mas eu não sei se eles tinham o melhor elenco. Pararam o lateral direito deles. Tu falou uma situação que eu pensei o outro lado. Eles tinham camisa 10 que, sinceramente, é melhor que o Arrascaeta no momento, né? Sim. Hoje não tem como eu querer falar. Melhor que o Arrascaeta e melhor que o Luan naquele momento do Santos, porque o que o Ganso jogava, eu era defensor de Ganso na seleção. Sim, eu também. O Ganso, ele vem muito bem na carreira dele, né? Aquela lesão que ele tem, se não me engano, numa Copa do Brasil, no jogo contra o Grêmio. No Olímpico. Que ele se lesiona e que daí ali ele não consegue dar continuidade à carreira dele, fica muito tempo parado. Foi no Brasileirão. Brasileirão? Foi depois dos 2 jogos da Copa do Brasil no Brasileirão no estádio. Por isso que eu achava que era a Copa do Brasil. Mas eu acho que aquele Santos talvez tenha sido o melhor dos três. Mas eu acho que o Grêmio de 2017 ainda é superior ao Flamengo. Mas, porque o Flamengo não tem título, é que nem diz, o Flamengo não ganhou. Aquele Grêmio tem uma Copa do Brasil, aquele Grêmio tem uma Libertadores, aquele Grêmio tem uma Recopa, aquele Grêmio tem dois não, o Gauchão desse já não tinha mais o Arthur e o Luan já não... O último Gauchão e o Luan já não jogou. Tinha num Gauchão o Arthur. Acho que no primeiro, né? No primeiro o Arthur, que foi em Pelotas, afinal. Acho que sim. Foi em Pelotas. Mas claro, o último foi na Arena, o Grenal. Mas, em parte eu entendo e concordo, mas, cara, eu vou te ser bem sincero. Tecnicamente, qualidade, o futebol desenvolvido dentro de campo, eu ainda sou mais adepto entre Grêmio e Flamengo. Sim, do Grêmio. Tirando tecnicamente, por causa que até eu defendi muito essa tese. O estilo de jogo do Grêmio é um estilo que poucos times têm. O Flamengo não tem o estilo de jogo que o Grêmio tinha naquele momento. Claro que daí tu pega um Santos que tu tem um Elano, tu tem um Ganso, tu tem o Neymar, tu tem o André. O André fazia gol de tudo quanto é jeito. O André do Grêmio não é esse André, é outro. Esse que veio os ETs levaram ele. Um sósia ali. Pode ser um sócio, deve ter ganho dinheiro da torcida do Grêmio. Mas tinha o Santos que era encantador. Talvez mais do que o Grêmio. Mas entre Grêmio e Flamengo eu ainda prefiro o Grêmio muito pelo estilo do jogo, que o Renato, eu e o Arthur em meio campo era espetacular. É que eu acho que o Flamengo hoje ainda é muito dependente das individualidades, né? Ele tem jogadores acima da média. O Grêmio, aquele Grêmio da Libertadores, é um Grêmio que era construído desde que o Renato assumiu na Copa do Brasil e que a figura do Arthur é a figura que entra. O time quase todo era o mesmo time que vinha do ano passado. Era uma base, né? Era um time montado, um time que jogava muito bonito e que dependente de quem saía, né? Vamos rapidinho. Pedro Rocha sai, o Fernandinho, por exemplo, assume e faz o gol na final. É rapidinho, tá? Groi, campeão na Copa do Brasil, todos que foram campeões. Edilson, estava na Copa do Brasil? Eu acho que... Estava na Copa do Brasil? Eu acho que na Copa do Brasil eu não estava, acho que ele tem Libertadores. Não. Agora o Gabriel me confirmou lá no fundo. Quem não tá vendo, o Gabriel tá aqui só me avisando, que dá um branco às vezes. Jeromel Kahneman, está desde o início. Na lateral esquerda, na Libertadores, era o Bruno Cortez e era o Oliveira na Copa do Brasil. Uma troca. O Arthur... Mas eu acho que o Cortez já estava no elenco.
Acho que o Não, o era Cortez reserva veio no Oliveira, início do não. ano. Ele veio no início do ano. Início Sim, do ele ano. vem aquele que quase assina com o Náutico para jogar a Quase- terceira divisão. Quase que ele vai lá jogar contra o Juventude, contra E outro time. acaba vindo pro e Grêmio. Imperatriz veio pro Grêmio, pedido do Renato. O Maicon estava, e daí o Arthur entrou no lugar do Wallace, 2. Luan era o falso 9, te lembra? Era o falso 9 na Copa do Brasil, jogou também. O Douglas não estava por lesão. E daí no lugar dele acho que Entrou o Barrios e o Luan foi O pro... Luan virou 10 e o Barros entra. Segue o Pedro Rocha já estava na Copa do Brasil, na Libertadores ele não vai até a final. O Fernandinho assume que o Pedro Rocha é vendido. E na outra ponta era o Ramiro. Ramiro. Então o Grêmio fez quatro trocas. O Grêmio utilizou o Pedro Rocha, tanto que o Pedro Rocha botou o Grêmio nas quartas de final da Libertadores, no jogo na Arena. 4 trocas só. E o Grêmio conseguiu ter uma qualidade, manter uma base. Questão que foi falado antes. A base de jogo do Grêmio é muito sólida e firme. E tomou 5-0 e parece que nada aconteceu, né? Sim. Ó, o Grêmio, com exceção do Grenal, deu sorte que depois do Flamengo, como eu disse, não pegou os adversários da ponta de cima da tabela, né? Então mas óbvio, é importante vencer e a vitória contra o CSA no Campeonato Brasileiro vale a mesma quanto a vitória contra o Flamengo. É verdade. O Grêmio tem que vencer, né? Pra garantir o G4, que é o que o Renato prometeu. E o Flamengo quer garantir o título. O Flamengo garante o título domingo ou não? Palpite para domingo, vai. Eu acho que não. Acho que o Grêmio não vai entregar. O Grêmio vai com muita gana pro jogo. Ah, se tiver 0-0, o cara vai dar 2 voadeiras, que é o estilo dele. Eu tava em Curitiba e eu vi ele dar uma semi-voadeira. Quanto o Flamengo no início do jogo, ele no jogo na volta, ele dá um carrinho, ele toma amarelo com 5 minutos de jogo, um carrinho que tranco. É o sangue, é Se o fosse sangue. expulso, não seria totalmente errado. Rapidinho, não tem como a gente não falar, porque a gente sempre se encontra onde? Não é no jornal e nem em outras situações. Futsal, será Alvorada, vai longe na Copa RS, pode ter novidades aí, a gente já trocou umas ideias. Mas como tu analisou essa temporada? Será Alvorada finalista da Série Ouro, Rabelo finalista da Copa dos Campeões e semifinalista da Série Ouro. 2 campanhas históricas, como que tu viu isso e o acompanhamento que tu teve dos clubes, né? Os dois times eles foram beneficiados pelaquela situação toda no início do ano de Federação Gaúcha, Liga Gaúcha, e acabaram indo direto para a Série Ouro e não fizeram feio em nenhum momento. Ser Alvorada fez uma boa campanha mesmo com orçamento reduzido, dificuldade para treinar, para pagar salário, que a gente sabe da realidade da C. A Rabelo também tinha essa mesma dificuldade. Os dois vão muito longe do campeonato. Eu conversei com o Ventura, treinador da Ser Alvorada, no início da temporada, ele disse que o objetivo dele era se manter, ficar entre os 12 para poder manter na... Perguntei para ele na final sobre isso e ele disse, não, eu sempre acreditei no plantel. É quase um Renato Gaúcho na cidade, né? Claro, tá fechado o time dele, né? Mas foi muito bem, eu acho que até ele, quando chegou na final, sabia das dificuldades de seria vencer da Soeva, um time que joga Liga Nacional, já jogou Libertadores, é um time muito grande. Vice-campeão de Liga Nacional há pouco tempo, né? A gente não fala de questão de 20, 30 anos, 5 anos atrás estava na final. Então a gente sabia da dificuldade, a gente esteve no ginásio, eu estive no ginásio Canoas, também esteve para acompanhar a SER. A gente viu que a SER, enquanto teve perna, foi valente, em nenhum momento partiu para um jogo agressivo, em algum momento desistiu do jogo, independente do placar estava em cima. Rabelo também, acho que fez uma boa campanha. Fica de aprendizado para as próximas temporadas tudo que aconteceu dentro de quadra esse ano, ou tu acha foi o meu sentimento? Isso daí é uma cobrança para Ser Alvorada e para Rabelo. Talvez a gente está vendo um momento histórico que talvez não vai acontecer tão cedo 2 clubes da Alvorada chegar como chegaram. O que tu acha do futuro em relação dentro de quadra? Eu acho que é muito difícil isso se repetir. A gente sabe da dificuldade que é e de que, como a gente está falando do Inter, jogar com corda esticada, a SER vai ter que jogar um segundo ano com corda esticada, a gente não sabe qual vai ser o elenco do ano que vem, a gente sabe que a SER não tem tanta estrutura, nem a SER nem a Rabelo, né, tem tanta estrutura para segurar esses falou uma jogadores. situação sobre isso de não saber o ano que vem. Nos tempos que eu convivi mais próximo dos clubes, a gente não sabia. A gente chegava em setembro, outubro, a gente já sabia o que viria a acontecer no futuro. E isso exatamente, esse teu pensamento é o pensamento mais certo. Não se sabe o que vai vir ali. A gente vê o Gui Fonseca já foi, a gente especula outros nomes que vão ir, a gente não sabe o Sim, futuro. o Pacotinho, goleiro da SER, melhor goleiro do campeonato, quem não garante que não vai receber a proposta para ir embora? Já recebeu, disse no jornal que já recebeu. Verfo, 38 anos, será que vai jogar mais uma temporada? Ele me assegurou que segue mais umas temporadas. Ah,
coisa boa, é um cara importante ali pro time. O espírito dele. O espírito dele. O Gui já saiu, a gente não sabe como é que vai ser. Então, a própria Rabelo, o Guga tá no Guarani de Fernandes, que já foi embora. Tá certo que a Rabelo tá disputando a Copa RS, né? Que é algo que o Tem Acerto tá disputando. aquela velha jogada, né? Do vai pra te voltar depois e a velha contrapartida até pra eles continuar recebendo salário, uma coisa que no futsal precisa. Né? Sim, a Rabelo, o Garratti tá disputando Copa Silverard, né? Pelo Pelotas. Tá chegando já na final. Ano que vem tem Campeonato Gaúcho, não sei até onde vai Contra o o São Pelotas. José. Contra o São José. E se o Pelotas vai pra Série D, ganha e vai pra Série D, o Garratti também tá fora, provavelmente, da Rabelo. Pois é. Então é complicado para os dois times. Eu acho muito difícil. Tomara, torço pela cidade de Alvorada que os dois repitam essa campanha, mas eu acho muito difícil. E sobre a Copa RS, me perguntou, eu acho que a Cera ainda passa das quartas. Daí a partir da semifinal começa a me preocupar. Eu sei que do outro lado tem a Fux de Seberi, que é um time muito forte. A Sueva tá do outro lado? A Sueva, o Cera só pega a Sueva na final. Tá do outro lado lá pra final. Isso. E também tava a SAF, a SAF enfrentou a Sueva, inclusive, e outros clubes de nome. O BGF também tá do outro lado, que outro lado. tem o Pantera que foi pra lá da Rabelo. Já é mais um jogador que será que volta no nível Rabelo ou será que vai ficar no... A BGF, a estrutura da BGF é espetacular. É espetacular. A gente até se surpreendeu, né? De certo modo, de a BGF cair nas quartas de final, que era uma das candidatas junto com o Parobet chegar à final no início da temporada, né? Sim, ninguém cogitava ser Alvorada e Rabelo na final. Sabe que lá pela quarta ou quinta rodada, a Cera e a Rabelo estavam pau a pau, como se fala, brigando pelo título da primeira fase, pela liderança. E eu tava surpreso. E a convivência que a gente tem, né? A gente tem uma convivência muito grande nos dois clubes. Eu estava surpreso de ver os dois clubes tão bem. Ah, não, surpreendeu. Ao mesmo tempo que surpreende, é uma surpresa boa, né? Porque tanto eu quanto tu ficamos felizes de ver as duas equipes, né? Uma surpresa maravilhosa, né, Guilherme? Mas vamos fechar nosso programa de hoje. Estamos com o Guilherme Wunder. Guilherme, muito obrigado. Pode vir quando quiser. Se os senhores lá, o Matheus e o senhor Hardo, liberar, né? Não, eles são parceiros. Só o pessoal aqui terminar a live aqui e pro Jornal Semana dar uma lida nas matérias lá que eles liberam. Não tem horário mais. Valeu pela participação, muito obrigado. Valeu pelo bom papo e vamos seguir aí. Ano que vem tem futsal ainda, tem outros esportes vindo e o futsal da Alvorada é o que leva a cidade e a dupla Grenal, né? Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Podem me chamar, contar comigo quando quiser, que a gente puder ajudar, a gente tá aí. Esse foi o Guilherme do Jornal Semana, o Guilherme estudante de jornalismo, mas o Guilherme que entende muito de futsal e esse foi o nosso programa. O programa Bola na Trave de hoje termina com um pequeno debate sobre o Grenal, futsal. E semana que vem, 8h30 da noite, no Portal Alvoradense, tem muito mais de futebol, futsal, futebol americano, qualquer outro esporte que tiver, estaremos cobrindo. Uma boa noite, tchau e até semana que vem.